Olá, sejam muito bem-vindos. Toda grande história, mas toda mesmo, tem aquele momento de escuridão total. Sabe, um ponto sem volta em que o personagem é despido de tudo. É o que separa os personagens bons daqueles que a gente nunca esquece. E é no coração dessa aprovação que a gente vai entrar hoje. Então fica a pergunta, né? O que é que define a virada numa história de verdade? Não é o beijo apaixonado, não é a batalha final. É um momento bem mais sombrio, mais profundo, e é exatamente sobre ele que a gente vai conversar. Vamos mergulhar nisso, então. Esse momento crucial tem vários nomes por aí, mas todos eles apontam para a mesma direção: o coração das trevas da jornada do herói. Um lugar que os especialistas chamam de provação suprema. Ok, tecnicamente, a aprovação suprema, ou the ordeal em inglês, é a crise central da história. Mas a palavra-chave aqui é morte e renascimento simbólicos. O herói que entra nessa crise não pode ser o mesmo que sai dela. Algo fundamental dentro dele precisa morrer para que a vitória seja de fato possível. A melhor imagem para entender a sensação é a da montanha-russa. Pensa bem, o segundo ato inteiro é aquela subida lenta, cheia de tensão. A aprovação suprema é a queda. É o estômago na garganta, aquele segundo em que parece que tudo, absolutamente tudo, está perdido. E aqui, tem um ponto importante que confunde muita gente. A aprovação suprema não é o clímax final da história. A aprovação acontece ali, no fim do segundo ato, e é o que força o herói a mudar. Já o clímax, lá no terceiro ato, é o momento em que o herói prova que aquela mudança foi para valer, que é permanente. Um prepara o terreno, o outro colhe o que foi plantado. Mas sabe, não precisa ficar só na teoria. Vamos dar uma olhada em como os grandes mestres da escrita de roteiro enxergam esse momento. Cada um deles oferece uma lente diferente para a gente ver a mesma verdade fundamental. O foco do Christopher Vogler é todo no perigo. Para ele, o que está em jogo precisa ser vida ou morte, seja de forma literal ou simbólica. O público tem que sentir, nem que seja por um instante, que o herói pode não sair vivo dessa. É a chegada ao fundo do poço mesmo. Já o Blake Snyder, ele quebra esse momento em duas partes. Primeiro, acontece um evento catastrófico, o momento em que tudo está perdido. É uma derrota esmagadora. E logo depois vem a noite escura da alma, que é o momento mais quieto, de reflexão, onde o herói, no meio da dor, encontra a solução que estava dentro dele o tempo todo. E aí vem o Robert McKee, que traz a ideia da escolha impossível. Para ele, a aprovação é um dilema. Não existe uma saída fácil. O herói é obrigado a escolher entre duas coisas que ama, ou entre dois resultados terríveis. E é essa escolha, feita sob pressão máxima, que revela o seu verdadeiro caráter. Beleza, já entendemos o que é e por que é tão importante. Agora, como é que se constrói uma aprovação suprema que realmente funciona? Vamos dissecar a anatomia desse momento. Essa tal morte simbólica pode aparecer de vários jeitos, sabe? Pode ser uma aprovação física, como o Neo sendo literalmente baleado em Matrix. Pode ser psicológica, como o Simba tendo que confrontar a culpa pela morte do pai. Pode ser moral, uma escolha que testa os valores do personagem. Ou até romântica, aquele momento em que um relacionamento parece ter chegado ao fim definitivo. A forma vai se adaptar ao gênero da história. Isso aqui é praticamente um mapa para construir essa cena. Tudo começa com o isolamento do herói, tirando todos os seus apoios. Depois, ele tenta usar os velhos truques e encara um fracasso inicial devastador. Isso joga ele no momento do abismo, a derrota que parece completa. Mas é justamente lá no fundo do poço que acontece a epifania, a descoberta da solução interna. E com essa nova força, vem a vitória parcial. Ainda não é o fim da guerra, mas o herói sobrevive, agora com a chave para a vitória final nas mãos. Teoria é ótima, mas ver na prática é outra coisa, né? Então vamos para alguns exemplos clássicos e ver como esses passos ganham vida em filmes que todo mundo aqui conhece e adora. Pense em Star Wars. O perigo físico do compactador de lixo e a perda do mentor, o Obi-Wan, forçam o Luke a confiar em algo maior que ele mesmo. Em Harry Potter, o sacrifício do Rony no xadrez deixa o Harry completamente sozinho para enfrentar o desafio, provando sua coragem. E olha só, em O Cavaleiro das Trevas, a falha do Gatman em salvar Rachel é a morte da esperança dele por uma vida normal. É o que forja o herói que Gotham precisava. Tudo isso nos leva para a reta final. E aqui tem uma lição que é talvez a mais crucial de todas. Existe um erro fatal que pode destruir a aprovação suprema mais bem planejada. E é o teste definitivo para quem está escrevendo. Atenção aqui, porque esse é, de longe,
o erro mais comum e mais destrutivo ao escrever esse momento. É a armadilha que separa os amadores dos profissionais. O nome desse erro é Deus Ex Machina. Sabe quando, no pior momento possível, o herói é salvo por algo ou alguém que aparece do nada, a cavalaria chega no último segundo, uma chuva repentina apaga o fogo? Isso rouba do herói o poder de agir e faz toda a jornada interna dele parecer inútil. Portanto, a regra de ouro é esta, e não tem exceção. A salvação do herói tem que vir de dentro. A sobrevivência precisa ser um resultado direto de uma decisão que ele tomou, de uma mudança que ele fez. Ele precisa ser o agente da sua própria fuga do abismo. Então, no fim das contas, tudo se resume a isso. Para criar uma aprovação suprema, poderosa, a pergunta a ser feita é profunda e brutal. O que é que o personagem mais teme perder neste mundo? Pode ser uma pessoa, um status, uma crença, a própria vida. É preciso identificar isso. E, uma vez que essa resposta esteja clara, é preciso tirar isso dele. É nesse vazio, nessa perda total, que o verdadeiro herói finalmente vai nascer. E é isso que o público jamais vai esquecer.